Olá, bom dia. Vamos retomar aí direito constitucional para o Conselho Federal de Odontologia e dando continuidade ao artigo 5º, né, que é o item 1 do edital. Nós vamos continuar a leitura dos incisos e depois resolver questões sobre cada um dos incisos que a gente leu aqui. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado ou anonimatado. Ou seja, trata-se de liberdade de expressão, que é verdade, que é verdadeiro fundamento do Estado Democrático de Direito. Todos podem manifestar oralmente ou por escrito o que pensam, desde que isso não seja feito anonimamente. A vedação do anonimato visa garantir a responsabilização de quem utilizar tal liberdade para causar danos a terceiros. Com base na vedação do anonimato, o STF veda o acolhimento de denúncias anônimas. Entretanto, essas delações anônimas poderão servir de base para que o poder público adote medidas destinadas a esclarecer em sumário e prévia apuração a verossimilhança das alegações que lhe forem transmitidas. Em caso positivo, poderá então ser promovida a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas, ou seja, que não tem nome. Perceba que as denúncias anônimas jamais poderão ser causa única do exercício de atividade punitiva pelo Estado. Em outras palavras, não pode ser instaurado um procedimento formal de investigação com base unicamente em uma denúncia anônima. Segundo o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução penal ou disciplinar apoiando-se apenas nas peças apócrifas ou escritos anônimos. As peças apócrifas não podem ser incorporadas formalmente ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou ainda quando constituírem eles próprios o corpo de delito, como sucede em bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, por exemplo. É por isso que o escrito anônimo não autoriza isoladamente considerado a imediata instauração do persecutio criminis. Também, com base no direito à manifestação de pensamento e no direito de reunião, se considerando constitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização de defesa. Não, isso aqui é outro assunto. Vamos primeiro explicar isso. Primeiro, liberdade de expressão, ou de pensamento também, mas liberdade de expressão é a possibilidade de você falar o que você quiser. Vídeo, áudio, escrito, mas é vedado anonimato. Você tem que colocar, né, a sua cara, o seu perfil não pode ser fake. Denúncias, é isso que a gente leu aqui, 3 parágrafos inteiros. Isso aí eu já passei, já participei de, quer dizer, já trabalhei em corregedoria, então a gente recebe muita denúncia anônima. Então vocês não fazem nada pelo que está escrito aqui? Não. Toda denúncia anônima, lá na área que eu trabalhava, a gente faz um VPP. Lá a gente chamava de VPP, Verificação Preliminar de Processo. Ou seja, você não abre um processo. Você nem chega a criar um processo. Você primeiro faz o que a gente chama de diligências. Se diligências nada mais é no serviço público do que você mandar ofício, mandar e-mail, verificar aquela situação que chegou por meio da ouvidoria ou de uma, sei lá, de uma lei de acesso à informação. Às vezes chegavam algumas situações que eram as mais clássicas, dizendo assim, o servidor, ele não vai para o trabalho dele, ele falta direto, ele tem um negócio dele, e não vai trabalhar. Primeira diligência. Primeiro você cria um VPP, mas na época que eu também trabalhava não existia SEI, né? Então era um processo de papel, de capa, criava um VPP, uma capinha e tal, botava aquela denúncia ali, diligência, você não criava um processo de verdade, um inquérito, um processo administrativo. Aí levava, no meu caso eu era vinculado a um gabinete, o chefe de gabinete dizia, o que tem que fazer? Eu falei, ofício, né, né, para o órgão dessas vezes era em outro estado, para a chefia desse servidor verificar a folha de ponto, já que estão dizendo que não frequenta. Aí mandava, pedia toda a folha de ponto da pessoa. Aí olhava lá, tudo assinado, tudo aquilo. Então, né, primeira coisa é essa. Aí lia de novo a denúncia. Aí não, na verdade é no horário do almoço é que ele chega atrasado e tal, não sei o quê. Aí, às vezes, foi um caso lá específico, que a gente pediu para uma pessoa lá do seu dizer, olha, tem como, eventualmente, né, tá falando aqui que essa pessoa tem um restaurante e tal, tem como, eventualmente, verificar isso, essa situação, de fato, assim, em loco, em campo?
A pessoa tá, tudo bem. A pessoa foi lá, viu a hora que a pessoa saiu, foi atrás dela, ficou lá no restaurante, até almoçou no restaurante dela, mas deu o horário, a pessoa voltou. A gente viu que não tinha nada de legal, você não continua com a denúncia. Por quê? Porque na verdade você verificou que às vezes pode ter sido um concorrente, alguma coisa nesse sentido, que a pessoa fica, né, mandando. E há vários que chegam, da pessoa né, alegando que a pessoa não vai ao serviço, que a pessoa ganha muito dinheiro, que ostenta, está enriquecendo ilicitamente. Aí, nesse caso, hoje em dia, a maioria dos servidores já tem autorização para você acessar o imposto de renda dela, entendeu? Então, tem toda essa. Então, nenhuma denúncia anônima, você vai lá, chegou uma denúncia anônima, falando que a pessoa não vem ao serviço. Você não instaura uma portaria, a não ser que você verifique na verificação preliminar realmente que aqueles fatos são reais, né? Aí você instaura a portaria. Se você instaurar a portaria direto só pela denúncia anônima, já era. Você vai anular qualquer ato seu. Que pelo Supremo Tribunal Federal, né, por interação de vários tribunais superiores, a denúncia apócrifa não pode gerar nenhum procedimento, nem criminal, né, uma queixa-crime, uma denúncia, um inquérito, né? Até na delegacia, se chegar uma carta na delegacia, o delegado ele não pode direto fazer uma portaria de inquérito policial. Tem que primeiro fazer uma verificação para instaurar. Pode falar, William, vou só ajeitar aqui. Não, foi só. Eu lembrei de um rapaz chamado Tio Lu do YouTube, que ele colocava uma máscara e fazia seus vídeos, né? E posteriormente ele começou a aparecer desmascarado, né? Ou seja, com certeza ele foi notificado aí a respeito do anonimato, né? Que é vedado, né? Aí ele passou a fazer os vídeos mesmo sem máscara. Entendi. Vamos lá, a ideia é sobre a liberdade de expressão aqui. Vamos lá. Também com base no direito de manifestação de pensamento e no direito de reunião, o STF considerou inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Esse foi um entendimento polêmico que descriminalizou a chamada Marcha da Maconha. Por analogia, é possível entender que isso também se aplica àqueles que defendam publicamente a legalização do aborto. Assim, a defesa da legalização do aborto não deve ser considerada uma incitação à prática criminosa. Sabe-se, todavia, que nenhum direito fundamental absoluto também não é a liberdade de expressão, que, segundo o STF, não pode abrigar em sua abrangência a manifestação de conteúdo imoral que implica em licitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que o direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os direitos contra a honra. A liberdade de expressão é ampla, mas não é absoluta, sendo proibidos discursos de ódio. Nesse sentido, a incitação ao público, ao ódio público contra qualquer denominação religiosa e seus seguidores não está protegido pela cláusula constitucional que segura a liberdade de expressão. Segundo a mesma linha, já decidiu o STF que configura o crime de racismo e não pode ser admitida a apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica, ideias antissemitas. É claro que definir se uma determinada manifestação se enquadra ou não como discurso de ódio é a tarefa que será realizada pelo Poder Judiciário, diante de análise de casos concretos. Por fim, concluindo a análise do inciso 4, é importante saber que, tendo como fundamento a liberdade de expressão, o STF considerou que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional no Ministério do Trabalho não são condições para o exercício da profissão de jornalista. Das palavras de Gilmar Mendes, o relator do processo, o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbrincadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Então, vamos ver o quadro aqui, resumo. Liberdade de expressão, denúncias anônimas, acolhimento é vedado pelo STF, peças apócrifas, escritos anônimos, regras não podem ser incorporadas ao processo. Você tem que fazer a verificação preliminar e, a partir da verificação preliminar, é que você inicia uma investigação real, um inquérito policial, um processo administrativo, uma sindicância, um inquérito policial militar. Então, não é com base no e-mail que você recebeu, no telefonema que você recebeu, é com base nas verificações que você fez. Senão, você vai anular todo o procedimento. Exceções, documentos produzidos pelo acusado, né, e documentos que constituem corpo de delito.
Aí ele deu um exemplo de extorsão mediante sequestro ou próprios documentos produzidos pelo acusado, né? Chegou já, na realidade, a cópia de um documento, né? Às vezes é uma denúncia anônima, não sabe quem foi, mas chegou a cópia do documento assinado. Aí não é assim, você já tem um material, né? Você já tem a próprio vestígio daquilo. Não precisa fazer verificação preliminar. Você não está com base no que a pessoa falou, você está com base no documento que chegou, né? É lógico, verifica a autenticidade daquele documento e inicia o processo. Marcha da maconha é compatível com a liberdade de expressão e hoje, como estamos discutindo muito aborto, a marcha é a favor do aborto, né? Caiu uma questão sobre isso, né, que está em voga na mídia, né? E discursos que violam a liberdade de expressão ou de racismo ou, né, qualquer outra situação. E aí, uma pergunta, mas ele vai ter lá no outro inciso, né? Quando a pessoa excede esse direito dela, você recorre ao judiciário. Então, por isso que não, é proibido o anonimato, porque senão, se a pessoa se excede, e aí ela fere a sua honra, né? E como é que você faz isso? Só se você soubesse a pessoa, eventualmente quem é realmente essa pessoa. Por isso que você comentou, né, esse caso aí, se a pessoa te ofende, você não tem, é um fake, é não sei o quê, como é que você vai processar? Então vai tirar, de repente, o perfil do ar. Então, o anonimato é justamente para isso, porque você tem esse direito, mas no momento em que você cede, e você fere a honra, a dignidade, a imagem, né, de uma empresa ou de uma pessoa, a pessoa tem contra você o direito à indenização, ou até o direito de resposta, né? E aí a gente vai ler lá na frente. Em alguns casos, é o direito de resposta. A pessoa vai ter esse direito de resposta no mesmo tamanho, na mesma quantidade, no mesmo horário do que você recebeu de ofensa. Então, se foi à noite, vai ser à noite, né? Se for de dia, vai ser de dia. Se for 10 páginas, você vai ter direito a 10 páginas. Se for 10 minutos de reportagem, você vai ter 10 minutos de reportagem. Vamos lá, o inciso 4 foi. Vamos ao inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. Ou seja, esse inciso 4 e o 5 são interligados, né? Então, você tem o direito de resposta, você tem a liberdade de expressão, tem o direito de resposta por proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, ou seja, as coisas que eu eventualmente perdi, sei lá, perdi minha empresa, né, quebraram a minha casa, isso dando material moral, aí é subjetivo, e a imagem, né? De repente, alguma situação. Essa norma traduz o direito de resposta à manifestação de pensamento de outro, que é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não infrações penais. Essa resposta deverá ser sempre proporcional, ou seja, veiculada no mesmo meio de comunicação utilizada pelo agravo, com o mesmo destaque, tamanho e duração. Foi aquilo que eu expliquei antes de a gente entrar. Então, se a pessoa te ofendeu, escreveu 10 páginas de você no jornal, o jornal vai ter que dar o direito de 10 páginas para você. Você não precisa usar todas, mas se a reportagem for de 2 minutos sobre sua pessoa, você vai ter 2 minutos para a sua resposta. Mais a indenização, né? Mais o dinheiro, que é o importante aí, que afeta mais diretamente, às vezes, esse tipo de situação. Salienta-se ainda que o direito de resposta se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas, ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Outro aspecto importante a se considerar sobre o inciso acima é que as indenizações material, moral e a imagem são cumuláveis, ou seja, você não recebe uma ou outra, você recebe tudo. Né? Tive dano material, tive dano moral, tive dano em imagem. Podem ser aplicadas conjuntamente, e da mesma forma que o direito à resposta aplica-se tanto a pessoas físicas, indivíduos, quanto pessoas jurídicas, empresas, e são proporcionais. Quanto maior o dano, maior a indenização. O direito à indenização independe do direito à resposta ter sido ou não exercido. Isso aqui é importante. Às vezes, o direito de resposta pode não ser concedido pelo Poder Judiciário, pelo juiz. Então, o juiz não vai ter direito de resposta. Mas, realmente, a forma que foi falado, do jeito que foi falado, existia margem para aquilo ser falado. Mas isso gerou dano? Gerou. Então, vai receber indenização. Então, eventualmente, o que ocorre? Em algumas situações, aquelas situações em que a pessoa está sendo averiguada pela polícia, né, alguma situação nesse sentido, aí a pessoa vai lá e
Aquilo era real, aquela imagem. Aquilo era, a polícia realmente estava ali. Não tem nada de fake ali. Só que o jornal ou, né, qualquer tipo de meio de imprensa não pode dizer que você é, vamos dizer assim, o bandido, que você. Tanto é que tem muita gente que reclama quando tem situações como essa, mesmo sendo claro que foi a pessoa, mas você percebe que o jornal, aí tem gente que critica, que o jornal ele nunca coloca incisivamente aquilo. Ele coloca o suspeito, mas tipo assim, o delegado acabou de dar entrevista dizendo que foi ele que matou, mas o jornal não coloca, porque justamente tem medo de pagar indenizações, né? Que chegar lá na frente, qualquer coisa que reverter, pode não ter direito à resposta, né? Porque realmente foi uma situação real. Mas a forma como foi feita, a forma como foi expressado, pode gerar indenização, mesmo que aquilo tenha sido real. Então, os meios de comunicação têm esse medo hoje. E não interessa se você fala, às vezes, a verdade, mas a forma que você fala pode gerar indenização. Vamos lá, o direito da indenização é importante, independe do direito de resposta ter sido ou não exercido, bem como de o dano caracterizar ou não infração penal. Relacionado a esse inciso, há jurisprudência que pode ser cobrada em seu concurso. O STF entende que o Tribunal de Contas da União não pode manter em sigilo a autoria de denúncia contra o administrador público a ele apresentada. Isso porque tal sigilo impediria que o denunciado se defendesse perante aquele tribunal. Direito de resposta, que é importante. Então, é vedado anonimato. A denúncia anônima, em geral, você não coloca no processo, então, às vezes, as pessoas nem sabem como é que elas começaram a investigação dela, porque não vai aparecer quem denunciou, até porque para não desincentivar, porque a pessoa pode ficar com medo de ser identificada no processo, mas no caso específico do TCU, o TCU não pode manter o sigilo, a autoria da denúncia contra o administrador público que ele é apresentado. Então, por exemplo, especificamente o TCU, quando você vai fazer uma denúncia no TCU, é obrigatório você botar seu nome, endereço completo, CPF. É meio estranho, mas é por causa dessa decisão. Você entra no site do TCU, quero fazer uma denúncia para o TCU. Você tem que se identificar. Porque no caso contra o administrador público, ele tem que comprovar quem fez a denúncia anônima. É meio estranho, né? Mas é a decisão hoje. Então, no TCU, você não tem assim, abriu denúncia e não precisa se identificar e já colocar lá e enviar para o órgão. Não existe, você tem que se identificar lá. Direito de resposta. A aplicação a pessoas físicas e jurídicas, isso é importante, isso aqui é muito em prova, aqui, pessoas jurídicas. Então, tem gente que não assimila muito, mas como todo direito fundamental também se aplica às pessoas jurídicas, então o direito de resposta também é pessoa jurídica. Proporcional ao agravo pode ser acumulado com indenização por dano material, moral e imagem. Mais um foi, foram mais dois hoje, inciso, foram mais dois agora. Ciso 6 e 7. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, liberdade religiosa, no inciso 6 e 7. Tanto a liberdade de proteger os cultos, né, o livre exercício, e aí entendido de forma ampla. Como assim de forma ampla? Não é necessariamente as religiões judaico-cristãs. Qualquer tipo de manifestação religiosa, inclusive as de origem afro-brasileiras. Então, a gente confunde, acha que religião, né, nesse inciso aqui, entende-se somente as religiões de matriz judaico-cristã. Ainda que você desconsidere, por fé sua, por, né, construção intelectual sua ou por qualquer meio, do ponto de vista, eu estou falando aí do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista jurídico, aquele tipo de manifestação religiosa, as de origem afro-brasileiras, também são protegidas. Então, tem gente que confunde as coisas, inclusive lá no Rio teve casos agora, né, que foi, acho que foi um traficante, né, que assumiu a favela, o complexo de favelas, e ele era oriundo, né, de uma família cristã, né, evangélica, e aí saiu, né, quebrando tudo que tinha a ver com matriz africana. E aí ele
além do crime de tráfico, ele vai responder pelo VAITA, né? Já está sendo investigado mais por causa disso, chamou mais atenção, por isso está mais agora atrás dele por causa disso do que por causa lá do que ele assumiu o tráfico. Professor, esse inciso 6 e pode-se dizer o 7 aí são cláusulas pétreas? Sim. Sim? Sim. Todo direito fundamental, em tese, já é cláusula pétrea. Cláusula pétrea, entendido naquele sentido de que você não pode ser tendente a abolir. Mas você pode melhorar isso aqui. Ter mais direitos. Especificar aqui que é liberdade religiosa de todas as religiões, de todas as matrizes. Então, você pode modificar isso aqui. Só não pode ser tendente a abolir. Então, e como é um direito individual, então, mais ainda. E se você pegar lá no artigo, eu posso ler aqui a cláusula pétrea? Não dá para ver não agora, não? Não, né? Estou abrindo aqui, ó, o CF, rapidamente. A gente não perdeu o foco, mas é importante que ontem eu respondi uma questão que eu vi uma pegadinha muito boa. Aqui, ó. O que é cláusula pétrea? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, ou seja, a federação, então pode modificar presidencialismo, né, parlamentarismo, você pode botar o que você quiser, não pode dizer agora o Estado do Brasil, Estado Brasileiro, República Federativa do Brasil, não vai ter mais federação, não vai ter mais estados e municípios, só vai ser Poder Executivo Federal, não pode. O voto direto, secreto, universal e periódico, então, esse periódico, já peguei numa pegadinha, ontem eu estava resolvendo questões, né? Não daqui especificamente, dos concursos que eu vou fazer, e aí vi outra pegadinha aqui, numa questão, ele colocou voto direto, secreto, universal e obrigatório, só que não é obrigatório, e periódico. O voto não é obrigatório, tanto é que em alguns casos ele é facultativo. A separação dos poderes, então, poder executivo, legislativo e judiciário. E aqui, que é o inciso que a gente sempre, né, fica, será que pode, será que não pode? O que ele diz aqui, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Presta atenção, direitos e garantias individuais. O que é o direitos e garantias individuais? Essa que é a questão. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. O título 2, ele tem dos direitos e garantias fundamentais, certo? E dos direitos e garantias logo abaixo individuais. É isso que ele questionava. Então, como ele colocou lá na questão dos direitos e garantias fundamentais, o cara, em letra da lei, ele anulou não, né? A questão estava errada. Porque o termo correto que está escrito é dos direitos e garantias individuais. Não sei se eu expliquei direito a pegadinha que ele colocou. A pegadinha foi essa. Então, o que tem na Constituição? Tem os direitos e garantias fundamentais e logo abaixo tem um capítulo, tem um título, e embaixo tem um capítulo, direitos e garantias individuais. No artigo 60, no parágrafo 4, ele fala os direitos e garantias individuais. Não fala coletivo, não fala fundamental, fala individual, entendeu? Então, essa foi a pegadinha de prova que tem lá. Lógico, isso pode ser interpretada do jeito. Essa questão é bem literal. Individuais. Apenas. Não tem fundamental nem coletivo. Nem coletivo. Mas daí é interpretação literal, uma prova literal, entendeu? Vamos lá. No que se refere ao inciso 7, observe que não é o poder público responsável pela prestação religiosa, pois o Brasil é um Estado laico. Portanto, a administração pública está impedida de exercer tal função. Essa assistência tem caráter privado e incumbe aos representantes habilitados de cada religião. O item 28 e 29 de nota de rodapé, eu acho que é do
liberdade de expressão, mas vamos ler, já passou, mas vamos lá. A súmula da STJ, número 37, são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. O TCU 29. O TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, cujas principais funções são acompanhar a execução do orçamento dos gastos públicos e julgar as contas dos responsáveis por dinheiro e bens públicos. Suas atribuições estão discriminadas no artigo 71 da Constituição Federal de 88, e você pode ler para acionar sua curiosidade. Entretanto, não se preocupe em aprendê-los agora. Vamos voltar ao nosso liberdade religiosa. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando ele bota no inciso 7º, que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa, entidades civis e militares, isso não quer dizer que o Estado vai prestar. Desculpa, as entidades que irão adentrar lá. Então, no presídio, não é o Estado que vai prestar essa assistência religiosa. É as religiões que vão lá, se cadastram, dizendo, eu sou da religião, sei lá, católica, sou da evangélica, presbiteriana, até se for o caso de matriz africana, eu gostaria de prestar assistência religiosa. Forças Armadas, que entidades também militares, né? Normalmente nessas entidades militares é concurso, né? Por exemplo, hoje na Marinha faz o concurso, né? E aí tem vaga para padre, é muito engraçado, porque a vaga é separada. Tem uma vaga para padre e tem uma vaga para, que eles chamam lá de pastora. Capelão. Não, capelão, os dois vão ser capelão. Só que faz concurso, porque antigamente lá atrás era só quem era padre. Hoje na Marinha, eu acho que todas as Forças Armadas tem dois tipos de capelão. Tem o capelão evangélico e o capelão católico, não? Tem os dois na Marinha. Então, quando tu vê lá um cara lá, capelão da Marinha, não necessariamente é padre, pode ter sido um pastor, mas todos os dois fazem concurso, né? E seguem carreira, são oficiais da Marinha, são capelão naval. Que antigamente era só padre. Na época que eu entrei era só padre, em 98. Aí, a partir de 2000 e pouco, começou a ter concurso para pastor também. Eu segui a carreira de oficial. Vamos lá. Proteção aos locais de culto é princípio do qual deriva a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha B, que veda aos entes federativos instituir imposto sobre templos de qualquer culto. Segundo o STF, essa imunidade alcança os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso, abrangidas pelas garantias desse dispositivo constitucional, sendo vedada, portanto, a incidência de IPTU sobre eles. Tem que ter só cuidado do cemitério, que nesse caso também já vi questões de que qualquer cemitério, não, o cemitério tem que estar vinculado àquela atividade religiosa ou àquela religião. Né? Porque algumas igrejas antigas, não sei se já viram esse tipo de igreja, lá no Rio tem muito. Atrás da igreja normalmente tem um cemitério. Né? Então, por exemplo, algumas cidades pequenas, por exemplo, lá no... uma cidade que a gente sempre vai me esqueci, não é Maricá, antes de Maricá, depois, na verdade, esqueci lá. Cara, tá na ponta da língua, tá. É a cidade lá... Não, antes, agora é antes, Arraial do Cabo, Cabo Frio, tem uma antes de Cabo Frio. Me esqueci, é que a gente sempre vai para lá, tá na ponta da língua. As tias da Raquel tem casa lá, aí na igreja lá, atrás é um cemitério. Então, esse cemitério, por causa da liberdade religiosa, você não taxa. Então, por exemplo, igrejas não pagam imposto. Por quê? Porque, na verdade, assim, a liberdade é ampla. Se você começar a taxar, você pode criar diferença, assim, a igreja tal, denominação paga X de imposto, outra vai pagar X. Então, você começa a ter situações que você pode fazer isso indiretamente, né? Fazer esse preconceito indiretamente. Então, a Constituição preferiu dizer, nenhuma vai pagar imposto, nenhum tipo de religião vai ter imposto sobre atividade religiosa. Sobre a liberdade religiosa, vale a pena estarmos atentos a alguns entendimentos do STF. Quais são? No Brasil, o ensino religioso é de matrícula facultativa, constituindo disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Artigo 210, parágrafo 1º. Ou seja, tem ensino religioso, mas ele não é uma matéria obrigatória. Na DI 4439 do DF, o STF decidiu que o ensino religioso em escolas públicas pode ter caráter confessional. O que é esse caráter confessional? Pode ser de uma religião específica. Não precisa ser, por exemplo, na minha época,
E eu estou tentando lembrar da minha época. Na minha época, o ensino religioso ele não era confessional. Era uma senhora, uma senhorinha, lá que dava aula para a gente lá em Belém, em que ela não falava especificamente de uma religião. Ela falava de todas as religiões para a gente, né? Ela era formada em ciências da religião, então ela nem sei se ela era evangélica, católica. Então era um ensino religioso assim, dizendo as religiões que existiam, que cada uma acreditava, entendeu? Quando ele fala aqui que o ensino religioso pode ser confessional, ele está dizendo o seguinte: olha, aqui vai ter educação religiosa, mas a educação religiosa é dessa matriz, a gente acredita nesses dogmas, né? Vamos dizer assim, nesse entendimento. Por exemplo, tem o mais famoso de todos, é o colégio presbiteriano, né? Então lá é confessional, é de matriz presbiteriana, protestante, então não vai ter outro tipo de conhecimento sobre religião ali naquele ambiente, né? Sobre outras possibilidades, né? Então é isso que ele quer dizer aqui. Ou seja, pode estar vinculado a uma religião específica. Não haverá, nesse caso, qualquer violação ao Estado laico. É possível, por exemplo, que seja ministrado na escola pública ensino religioso de matriz católica. Inciso 2. No Brasil, convivem inúmeras religiões, algumas das quais são chamadas de religiões de matriz africana, como é o caso do candomblé, quimbanda e umbanda. No candomblé, há cultos em que há sacrifícios de animais. A Lei Estadual do Rio Grande do Sul estabeleceu uma série de medidas consideradas maus tratos aos animais, ressalvou, contudo, o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana. O STF foi chamado a apreciar a lei estadual, decidindo que é constitucional a lei de proteção do animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. No conflito entre bem jurídico, prevaleceu a liberdade religiosa. Acabou aqui também, mas Cecília, pode falar. Fazer só um comentário aqui que eu achei bem engraçado. Eu vi até parte desse, não sei se foi especificamente esse julgamento, mas o defensor lá era negro, né? Aí ele começou a rir e falou: vocês estão aqui querendo defender a morte de animais em cultos de religião americana. E olhou para o sapato do pessoal e falou: vocês estão usando sapato de couro legítimo. Aí começou a rir, assim, a incongruência, né? Da pessoa estar defendendo a morte de animais e estar usando um couro que provavelmente o animal foi morto, né? Eu achei bem irônico a forma como ele fala. Deixa eu anotar aqui o que eu acho que a gente fez aqui. Inciso 3, para a gente não procurar ali. Inciso 4, liberdade de expressão. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais dois incisos e depois a gente vai procurar as questões. Liberdade de expressão, direito de resposta. Liberdade religiosa. Incisos 6 e 7. Liberdade religiosa. Deixa eu ver qual é o próximo inciso, para a gente ver se dá para a gente ler antes de ir para os exercícios. Vamos ler aqui o inciso 8. Ninguém será privado, escusa de consciência, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo, esse salvo é, com exceção, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Significa o seguinte: você, em determinadas situações, pode ser colocado, né, à prova, dependendo da situação. E nós temos aí determinadas religiões em que você tem proibição de ter determinados comportamentos. Por exemplo, algumas religiões proíbem de você fazer qualquer tipo de atividade laboral no sábado. Tem religiões que proíbem você fazer transfusão de sangue. Então, são convicções, né, filosóficas e religiosas dessas religiões, né? Convicções religiosas, na verdade. Você não vai ser privado de nenhum direito seu. Você pode fazer o que você quiser e continuar no Brasil, continuar, né, seguindo o que você acha por bem seguir.
não fazer nada no sábado, ficar em casa, não querer fazer transfusão de sangue, né? Mas em alguns casos, a gente não sei se vai ler aqui, em que, especificamente, em alguns locais, em alguns, vamos dizer assim, tribunais, o juiz às vezes autoriza mesmo contra a vontade da família. É meio problemático isso, porque às vezes está em risco a vida da pessoa, confronto entre o direito à vida e a convicção religiosa não existe direito absoluto, né? Então, em alguns casos, alguns juízes autorizam, né? Não, autoriza, vai fazer transfusão de sangue mesmo a família não querendo, porque senão a pessoa não vai sobreviver. Mas depois a família que tenta processar o Estado, dando moral, essas coisas todas. E aqui ele fala, salvo para eximir-se de obrigação legal todos os impostos. Então, você não tem problema com seus direitos, mas se for uma obrigação que você tem que fazer com qualquer outro cidadão. O exemplo mais clássico, né, desse inciso é serviço militar obrigatório. Então, não, na minha religião, não entendo que tocar em armas é adequado filosoficamente, né? Eu sou pró-paz. Então, se você for fazer o serviço militar obrigatório, necessariamente você vai ter contato com arma, até porque é serviço militar. Vai aprender a montar e desmontar um fuzil, né? Vai fazer tiro. E aí, nesse caso, você vai ter uma obrigação, né? Uma obrigação alternativa. E a obrigação alternativa pode ser, eventualmente, trabalhar no corpo de bombeiros durante os meses, fazer alguma coisa alternativa, aí, trabalhar numa assistência religiosa em um orfanato. Isso vai ser fixado em lei. E se você mesmo assim não quiser, a gente vai ler lá na frente, e se assim, mesmo assim você não quiser nem fazer aquilo que é para todo mundo imposto, nem a alternativa. Nesse caso tem as condições, né, que aí a doutrina coloca. Aí nesse caso você vai pagar uma multa, ou aí na verdade é quase que um crime, né, uma infração. Aí você vai ter que pagar uma multa, ou vai ser colocado em alguma situação assim. Não existe, porque ou você faz aquilo que todo mundo tem que fazer, senão você vai ser muito diferenciado. Ou faz a alternativa. Se você não quer nem fazer o detor de imposto, nem a alternativa, a justiça entende, então você é um cidadão que está descumprindo alguma coisa. E pode ser até penalizado, uma multa pecuniária para você. Mas vamos ler lá. Resumidamente, né, é isso, mas vamos ler no detalhe agora. Artigo 5º, inciso 8. Consagra a denominação de escusa de consciência. Essa é a garantia que estabelece que, em regra, ninguém será privado de direitos por não cumprir a obrigação legal a todos os impostos, devido às suas crenças religiosas ou convicções filosóficas ou políticas. Entretanto, havendo descumprimento de obrigação legal, o Estado poderá impor à pessoa que recorrer a este direito prestação alternativa fixada em lei. Todo mundo tem que fazer isso, mas você não quer fazer por causa que você segue determinada convicção? Ok, então, alternativamente. Outro também que cai muito em prova é, por exemplo, no caso de algumas religiões que no sábado não podem fazer nenhuma atividade laboral. Mas tem concursos, né, por exemplo, magistratura, Ministério Público, vários concursos têm prova dia de sábado, porque normalmente às vezes são 3 dias de prova. Não dá para fazer, né, ou vai ter que ter sábado, domingo e segunda, ou sexta, sábado e domingo. Prova discursiva, prova de sentença civil, prova de sentença penal. Como é que faz? A Enem também, às vezes tem sábado e domingo prova da Enem. Como é que faz para esse tipo de pessoas que alegam isso? Normalmente, a justiça decide o seguinte: a pessoa vai para a sala de aula no horário das outras pessoas. Por exemplo, a prova vai começar 1h da tarde, a pessoa tem que entrar até 1h da tarde. Ele vai ficar numa sala separada, né, sem fazer a prova, porque ele entende que não poderia fazer pela convicção dele. Quando der 6h da tarde, ele já fica né, na privacidade, não tendo contato mais com ninguém. Quando é 6h da tarde, ele entrega a prova para ele, que é o horário que ele entende que a partir daquele momento ele pode fazer as coisas. Então isso é normal também, ocorre no Enem, concurso público. Só que você tem que entrar no horário de todo mundo, porque aí você não pode ser beneficiado, não pode ficar lá fora e só entrar às 6h. Você vai entrar no horário de todo mundo, vai ficar na sala reservada, você pode, inclusive, né, em alguns casos é liberado você ficar com a Bíblia, alguma coisa, ficar orando e tal. E aí 6h é liberada a prova para você. Vamos lá. E o que acontecerá se essa pessoa recusasse também a cumprir a prestação alternativa? Nesse caso, poderá excepcionalmente sofrer restrição de direitos. Veja
que para isso são necessárias cumulativamente duas condições: recusar-se à obrigação legal, alegando escusa de consciência, e ainda cumprir a prestação alternativa, ou seja, descumprir a prestação alternativa fixada em lei. Nesse caso, poderá haver perda de direitos políticos na forma do artigo 15, inciso 4 da Constituição, ou seja, em alguns casos ele pode até perder os direitos políticos, mas o normal é, às vezes, a justiça ainda dá a condição dele pagar uma multa, então, você vai pagar essa multa aqui, já que você não quer fazer nenhum nem outro. Mas, em último caso, artigo 15, inciso 4. Um exemplo de obrigação legal a todos os impostos é o serviço militar obrigatório. Suponha que um indivíduo, por convicções filosóficas, se recuse a ingressar nas Forças Armadas. Se o fizer, ele não poderá ser privado de seus direitos, ou seja, ele não quer ir para o alistamento militar. A lei fixará-lhe prestação alternativa. Caso, além de recusar a ingressar no serviço militar, ele adicionalmente se recusa a cumprir prestação alternativa. Aí sim ele poderá ser privado de seus direitos. O artigo 5º, inciso 8, é uma norma constitucional de eficácia contida. Por quê? Porque ele bota na forma da lei, né? Ele bota aqui, ó, fixado em lei. Por isso que ele é contido. Ou seja, uma lei pode especificar mais aquilo. Todos têm o direito, afinal, de manifestar livremente sua crença religiosa, convicção filosófica e política. Esta é uma garantia plenamente exercitável, mas poderá ser restringida pelo legislador. Explico, havendo uma obrigação legal a todos impostas, a regra é que ela deverá ser cumprida. Entretanto, em razão de imperativos de consciência, é possível que alguém deixe de obedecê-la. Nesse caso, há que se perguntar, existe prestação alternativa fixada em lei? Não existindo lei que estabeleça a prestação alternativa, aquele que deixou de cumprir a obrigação legal a todos imposta não poderá ser privado de seus direitos. Fica claro que o direito à escusa de consciência será garantido em sua plenitude. A partir do momento que o legislador edita norma fixando prestação alternativa, ele está restringindo o direito à escusa de consciência. Aquele que, além de descumprir a obrigação legal a todos impostos, se recusar a cumprir a prestação alternativa, será privado de seus direitos. Entendeu? Deixa eu ver se esse aqui é muito grande, o inciso 9. Não, vamos ler o inciso 9 também, diria para as questões. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, isso aqui é de liberdade de expressão também, né? Que lá em cima é de liberdade também, mas isso aqui é de liberdade de expressão intelectual, artística e científica. Lá é liberdade de jornalística, né? O que você não pode esquecer sobre esse inciso é vedada a censura. Entretanto, a liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental, é relativa. Isso porque é limitada por outros direitos protegidos pela Carta Magna, como a inviolabilidade da privacidade e da intimidade do indivíduo, por exemplo. Nesse sentido, entende o STF que o direito à liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender, ou seja, de colocar para fora críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra autoridades e aparelhos do Estado. Entretanto, esse profissional responderá penal e civilmente pelos abusos que cometer, sujeitando-se ao direito de resposta, a que se refere a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 5, foi o que a gente já estudou, né? Então, você tem o direito de resposta. A liberdade de imprensa é plena em todo o tempo, lugar e circunstância, tanto em período não eleitoral quanto em períodos de eleições gerais. Nesse sentido, considero o STF que a liberdade de manifestação de pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção do Estado democrático de direito, não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional. Assim, a decisão judicial que determina a retirada de matéria jornalística do site de internet configura censura inadmitida, sendo possível apenas situações extremas. Contra a decisão judicial, com esse teor, seria cabível reclamação perante o STF. Explicar isso aqui que é importante, que é muito em prova. O que significa isso aqui? Significa o seguinte: feita a matéria jornalística, escrita, televisiva, YouTube, o que for, a regra é o quê? Direito de resposta. Não entendi, Ivan. Isso já estava escrito lá em cima? Sim. Só que aqui ele deu a explicação plus a mais. Tem o direito de resposta. Mas entre os seus pedidos para a justiça, entre os direitos de resposta, tem gente que pede que se tire a matéria do ar.
Não, eu quero ter o direito de resposta e tire aquilo que foi falar de mim. O Poder Judiciário, isso é exceção. Você nunca vai seria uma censura. Então, você vai continuar com a matéria que falou mal de você no ar, escrita, televisiva, o que for, e você vai ter o seu direito de resposta. As duas vão ficar lá. Você não pode solicitar só em caso muito excepcional. Quais são os casos muito excepcionais que ocorre isso? Criança, né, até jovem, envolvendo criança, adolescente, envolvendo assim, aquelas questões de sexo explícito, às vezes questões assim de assim, violência, assim, que a pessoa ali está, né, o seu familiar ali está sendo assassinado, essas coisas todas, aí você pode. Isso é mais excepcionalmente, né? Não existe um caso assim, eu não posso dizer só nesses casos. Estou dando exemplos de casos em que a justiça diz não, tira, entendeu? Tira do ar. Mas é exceção, a censura é exceção no sistema nosso de proteção de liberdade de expressão. Eu não posso fazer um pedido para tirar aquilo do ar, só nessas situações bem, assim, sexo explícito, a pessoa está ali e tal, mas mesmo quando nessas questões, como teve agora ultimamente, você pode desfocar, né? Que aí você não vê a pessoa ali, né, eventualmente, a pessoa que está sofrendo ali o abuso, e aí pode ficar no ar. Mas teve casos em que teve o caso, acho que agora de um médico, em que teve emissoras que não desfocaram a, a pessoa, então a pessoa que estava sendo abusada deu problema. Só não pode botar, ele estava aparecendo quem era a pessoa que estava sendo abusada, deu problema. Aí essa teve que sair do ar, né? A pessoa não desfocou lá o jornal, se esqueceu de colocar aquele desfoque na face da pessoa. Deixa eu ver se esse aqui. Não, esse aqui já é grande. Então vamos deixar para amanhã o inciso, vou anotar aqui. Inciso 10. Então a gente viu hoje do 3 ao 9. Vamos procurar agora umas questões aqui para responder. Espera aí que eu vou compartilhar. Viu hoje liberdade de expressão, direito de resposta, liberdade religiosa. Então foi o último agora, liberdade de expressão de novo. Né? Liberdade artística e intelectual. Vocês já estão vendo aí o TEC? Sim. Agora eu vou aqui, porque esse índice aqui é complicado e não destrincha, né? Ele só bota aqui, só os direitos individuais e coletivos. Deixa eu ver esse aqui. Segundo a Constituição, não, reunir pacificamente, esse vai ser o problema, que a gente não tem aqui dizendo assim, qual os incisos aqui no índice, ó, você não consegue ver quais incisos que estão. Então vai ter que ir de um por um aqui. Não, a gente ainda não viu esse. Conforme a Constituição, a criação de associações, não. Direito de associação ainda não. Casa, asilo é o próximo. Não, é o 11. Asilo inviolável. Cidadão brasileiro não pode invocar motivo. Esse aí pode. Esse aí pode. Vamos estar aqui. Vou montar da aula 4 caderno. Aula 4. Questões. Essa é a questão do caderno. Também. Questão 4. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Questão 4 aqui, vamos lá. A Constituição Federal de 1988 consagra em seu título 2 os direitos e garantias fundamentais. Estabelece no caput do seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos ali estabelecidos. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, no item, um cidadão brasileiro não pode invocar motivos religiosos para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei? Não pode invocar? Um cidadão brasileiro não pode invocar motivos religiosos
para exercício de obrigação a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei? Ele pode. Lei de novo aí. Vamos lá. De novo. Né? A quadrix ela é bem pegadinha, né? Você vê que ela é sutil do negócio dela. Você não entendeu aí que ela juntou os dois? Então, o cidadão brasileiro não pode invocar motivos religiosos, ele não pode dizer que o motivo da religião para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir prestação alternativa. Para mim, isso aí está errado. Ele pode. Mas aí é a segunda parte, é isso que é a problemática. E recusar-se de cumprir prestação alternativa. Ele não pode... ele não, no caso ali, pelo que eu entendi, que nós lemos, ele até... entendi. Entendi a pegadinha? Ele é pegadinha isso aí. É porque um ele pode, o outro ele não pode. Ele pode se eximir-se da obrigação legal, mas ele não pode se recusar da prestação alternativa, senão é o artigo 15, inciso 4. Entendeu? Mas no caso, ao recusar essa prestação alternativa, ele não seria privado de alguns direitos? Sim, mas ele não pode, né? A regra é o seguinte, qual é a regra? Vamos lá, a regra é o seguinte, eu posso me eximir de uma obrigação legal, desde que o quê? Desde que eu faça a prestação alternativa. Aí ele está juntando os dois. Um cidadão brasileiro não pode invocar ao mesmo tempo eximir da obrigação legal e também recusar-se à prestação alternativa. Isso ele não pode. Ele tem que eximir-se da obrigação a todos os impostos e aceitar a prestação alternativa. E não pode recusar-se dos dois. Ela é bem pegadinha mesmo, é bem pegadinha. Porque se eu fizer os dois, eu estou cometendo uma infração. Ou eu pago multa ou tenho meus direitos políticos suspensos. Mas não pode se eximir disso. Não pode se eximir, entendeu? Entendeu a pegadinha dele? Vamos lá. Vamos lá, o que ele explica aqui. Certo. A partir da inteligência do disposto no inciso 8 do artigo 5º, estabelece que a escusa de consciência, ou seja, o direito de se recusar, está falando R, que a determinada obrigação prática de ato em virtude de motivos religiosos, filosóficos, políticos, não ocorrendo tal direito, ante ou não cumprimento da obrigação legal a todos os impostos, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olha aqui como é que está escrito. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se deslocar-se para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e, tá vendo? Recusar-se a cumprir prestação alternativa. Então, se você invocar para eximir e recusar-se, você será privado dos seus direitos. Entendeu? É isso que está escrito aqui. Então, é isso que ele colocou lá. Então, tá lá. Entendeu? Você não pode eximir-se de eximir-se da obrigação legal e recusar a obrigação. Entendeu? É isso que está escrito lá aqui, ó. E recusar-se. De acordo com a lição do professor Marcelo Novelino, a objeção de consciência deve se basear em condições de que efetivamente possa justificar mesmo. Conforme vejamos, para que a objeção de consciência seja considerada legítima, adverte Paulo Goneto Branco, deve se basear em convicções seriamente arraigadas no indivíduo, de tal sorte que, se o indivíduo atendesse ao comando normativo, sofreria grave tormento moral. Observa-se que a atitude de insubmissão não decorre de um capricho, nem de um interesse mesquinho. Ao contrário, é invocável quando a submissão à norma é apta a gerar insuportável violência psicológica. A conduta determinada contradiz algo irrenunciável pelo indivíduo. Olha como é que está escrito. O cidadão brasileiro não pode, aqui é isso aqui, ó, não pode invocar motivos religiosos para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá vendo? Recusar-se aqui, ó, cumprir prestação alternativa fixada em lei. Entendeu?
É esse aqui que ele colocou. E não pode ser aqui os dois. Vamos lá, vamos ao próximo. Certo? Vamos procurar, na realidade, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Petição de certidões, a gente ainda não viu. Qual era aquela questão? Questão 4, já botei aqui. Essa aí já fizemos. Já foi. Essa aqui. Não. Sim, Opa! essa daí pode fazer. Essa aí dá. Essa aqui é a questão 8. Calma aí. Deixa eu anotar aqui. Oito. Vamos lá. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros estrangeiros residentes do Brasil a igualdade de direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Com relação aos direitos e garantias fundamentais do item, toda e qualquer pessoa é livre para manifestar seu pensamento, devendo fazê-lo, inclusive, de forma anônima para resguardar a sua privacidade. Por quê? Porque é vedado o anonimato. Eu só abri aqui, mas não precisa ler. Sendo vedado o anonimato. Então tá errado. Esse aqui foi do Conselho, ele sempre faz o Conselho, né? Cadê? Conselho Regional de Farmácia do Amapá. Próximo. Questão 8, já marquei. Opa, de novo aqui. Questão 9. Marca aqui. Não vou ler a parte de cima porque é igual para todos. Tá? Vamos logo para a parte de baixo. Certo? Uma pessoa pode ser privada de direitos por motivos de crença religiosa quando a invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos impostas e se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A mesma Correto. coisa de cima. Correto, né? Só que ele escreveu de outra forma. Então já foi. Questão 9, anotei. Vamos lá, correto. Lei penal, ainda não vimos. No Brasil são emitidas penas perpétuas, ainda não vimos. Sobre a pretendinização por dano material, certo? Vamos lá, essa daí dá. 12. Questão 12. Vamos lá. Vamos ler só a parte já final para ser mais rápido. Lá. Questão 12. Uma pessoa poderá pleitear indenização por dano material ou moral quando violada a sua intimidade ou sua honra? Certo. Lembra lá que quando você é violado, você pode acumular os três. Quais são os três? Dano moral, dano material, moral e a imagem. Entendeu? Eu até pensei em mim. Sim, entendeu? Pode ser. Moral, imagem e material. Então, certo. Vamos abrir aqui só para tirar dúvida, mas vamos lá. Okay. São invioladas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurar o direito à indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. Aqui ele só botou os dois, na verdade, esse 10 aí, ele botou 10, né? Por que ele botou com privacidade? Uma pessoa poderia indenizar pelo dano material moral quando violar sua intimidade e sua honra, mas tem da liberdade de expressão, que é o direito material, moral e imagem. Certo. Vamos lá. Questão 12, anotei. Então, já fizemos 4. Vamos para a quinta questão. Que depois eu vou juntar, eu anotei aqui na aula passada, a gente respondeu a 11, a 6, 11, 22, 26, 27, 32. O que eu vou fazer? Agora a gente respondeu a 4, 8, 9, 12. Estou dando mais uma aí. Que eu vou pegar essas questões especificamente, tirar daí e botar entendeu? Meio que num PDF para você lembrar. Essa aqui foi a aula 4. Qual foi que a gente respondeu? Qual é o vídeo? Vamos lá. Livre manifestação de pensamento. Sendo admitido anonimato? Questão 13. Sendo admitido anonimato? Errado. Errado, né? Você vê que ele já começa a repetir. Vamos mais uma, já que essa foi fácil demais. Entidades associativas não. Ainda não viu. Os autores pertencentes ao livro de utilização e publicação não, ainda não viu. Direito de propriedade intelectual. Estado das coisas inconstitucionais não. Direito de resposta. Opa, isso aí vai. 17, vamos lá. O direito de resposta
contraposto à ofensa, à intimidade, à honra e à imagem, independe de regulamentação específica, podendo ser direta e judicialmente tutelado. O que ele está dizendo aí na questão 17? Ele está dizendo o seguinte: a norma lá que está do direito, né, de resposta é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada. Ou seja, se alguém me ofender hoje, eu preciso de uma lei para argumentar que eu fui ofendido? Não, né? Então não precisa de Já está regulamentação. positivado, né? Isso, né? Todo mundo já entra no Já está na justiça. Constituição, o direito de resposta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas, por favor, me perdoe. Estou lá na padaria, aí daqui a pouco, né? Do nada a polícia chega, não sei o quê. Aí o jornal vai lá e, puf, aí, bandido foi preso, entendeu? E estava sendo revistado, vi lá a reportagem. Pô, servidor público, eu sou bandido. O cara só estava me revistando. Printei lá a tela que o cara me botou como bandido. Entendeu? Vou lá, mas por que você vai receber indenização? Vai cobrar indenização por dano moral? Não, porque, na verdade, assim, primeiro, não tinha um processo transitário julgado. Segundo, o cara estava só me revistando. Então, eu tinha que ser, no mínimo, suspeito, né? No mínimo, suspeito. Se não botou suspeito, já era. Por isso que, às vezes, você vê na reportagem, o cara acabou de matar, réu confessa, a imprensa, né, o jornal, bota suspeito. Por quê? Porque se botar, né, assassino, chegar lá na frente, às vezes essa pessoa pode ser absolvida por falta de provas. Ou seja, ele continua sendo o assassino. Não conseguiu comprovar que foi ele, porque ele tinha, na verdade, confessado, mas depois, na hora de provar, ele voltou atrás da confissão dele e deu rolo e foi absolvido. Já era. Aquele jornal que manteve aquilo ali como assassino, ele vai receber uma multa, vai ter que indenizar. Então, questão 17, certo, né? Deixa eu ver aqui, vamos só ler aqui. Vamos lá, o direito à resposta contraposto à ofensa à intimidade, à honra e à imagem depende de regulamentação específica, podendo ser direta e judicialmente tutelado. Correto, constante o jurisprudência do Tribunal Federal, eles estão nos julgados a seguir, acerca do direito de resposta previsto no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, norma essa de eficácia plena e imediata, que prescinde de regulamentação do legislador, infraconstitucional, e por isso mesmo podendo ser diretamente tutelado pelo Poder Judiciário. Então, certo. Quantos a gente já respondeu? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, respondemos 6 também, que nem na outra aula. Então, é isso. Amanhã a gente continua a partir do inciso 10. Deixa eu desligar aqui. Pausar a gravação.